Estamos a 6 semanas para o Mr. Olympia 2024 e Gabriel Zancanelli e Matheus Menegatti fizeram as suas atualizações. Também vamos falar sobre Rafael Brandão, que voltou a falar sobre a sua preparação, desabafou um pouco como estava se sentindo e como está indo a sua preparação e como seu físico tem respondido. E também vamos falar do atual campeão Olympia 212, Keone Pearson. Então, sem muitas enrolações, vamos falar sobre Gabriel Zancanelli, que fez essa pequena atualização, não mostrou mais do que isso, mas já é o suficiente para sabermos o que ele está indo mostrar nesse Mr. Olympia 2024. Lembrando que essa vai ser a sua quarta participação na competição, ele já tem um físico bem maduro, a densidade muscular que ele tem apresentado fala por isso, então ele já é um veterano na categoria, podemos considerá-lo dessa forma. E eu acredito que uma das coisas que nós podemos esperar do Zanca é condicionamento e densidade. Há 6 semanas para o Mr. Olympia, ele já vem mostrando que os cortes têm aprofundado, olha como suas pernas têm cortado, olha como a gente consegue ver o aspecto de densidade, né, no seu braço, no seu físico. Então ele vai trazer esse físico com um pouco mais de volume, aquilo que a gente viu no Texas Pro, aquela versão, e com mais condicionamento, né? O que a gente viu ele vencendo o Tex. Então é isso que nós podemos esperar do Gabriel Zancanelli. E nessa edição, o seu objetivo, né, a curto prazo, é entrar entre os 10 melhores. E eu acredito que dessa vez ele vai ter plenas condições de fazer isso. Depois de competir em solo norte-americano, ele conseguiu ser mais visto, né, pela arbitragem. Então isso deve dar a ele alguma certa vantagem, ou pelo menos garante que ele vai conseguir ser um pouco mais visto, né, diferente de algumas outras edições em que ele estava com ótimo físico, poderia vencer e ficar à frente de alguns adversários, mas acabou não sendo visto da forma com que a gente espera. Não estou falando que foi injustiçado, mas a verdade é que são muitos atletas, são diversos nomes e alguns vão passar desapercebidos. E eu acredito que esse nome, e Gabriel Zancanelli, dessa vez vai ser e vai receber a atenção que merece. Não digo mais do que um top 10, mas eu acredito que entrando nessa faixa aí de colocações já deve ser uma grande evolução. Então eu espero e acredito que ele deve ficar em top 10 e pode até subir algumas boas colocações. O que vocês acham? E indo para o Matheus Menegatti, cara que enfrentou o Texas Pro, ele fez a sua estreia enfrentando o o Gabriel Zancanelli, perdão, e entre outras grandes estrelas, e ficou em top 2. Na semana seguinte foi lá e venceu o Muscle Contest Muscle World aqui no Brasil, e garantiu a sua vaga na sua segunda competição. Ele que vai ser um estreante no Mr. Olympia, tem um ótimo físico, né, uma estética incrível. Faltando 6 semanas para o Mr. Olympia, já não dá para se fazer grandes evoluções, não dá para abrir um off-season e mudar de fato de forma considerável, né? São poucos atletas que têm a genética que em poucas semanas conseguiriam fazer evoluções nítidas, né? Grandes evoluções. Então eu acredito que nessa altura do campeonato, sob o comando do Pacholok, assim como o Zanca, ele deve apostar em também trazer um ótimo condicionamento. Ele que tem ótimas pernas, ótimos braços, boa dorsal, não mostrou nenhuma outra pose além dessa, mas né, podemos esperar ele também brigando de repente para estrear dentro do top 10, mas ele como um estreante, conseguindo uma colocação, já vai ser algo incrível, mas eu acredito que ele tem plenas condições, na verdade, né, de fazer uma boa estreia ali de repente dentro de um top 10, até mais. Enfim, é um ótimo nome, é um estreante que começou já competindo em solo norte-americano, então isso pode ajudá-lo, né? Seu nome está muito em alta, então eu acredito que ele vai ser uma grande adição à categoria, que esse ano vai ter ótimos players, atletas de muito nome, são diversas narrativas que todos estamos querendo ver, e com certeza a estreia desse cara aqui vai ser algo para ficar de olho. Agora falando sobre Rafael Brandão, em seus stories ele falou um pouco sobre a sua preparação,
como o físico tem evoluído depois de tudo que ele vivenciou, pensou em desistir e recebeu ali uma resposta, treinou com o Ronnie Coleman e aquilo se tornou uma virada de chave na sua preparação. E ele falou que tem feito 2 cardios por dia, coisa que ele não costumava fazer, primeira vez que ele está fazendo. E ele fez isso na semana passada e vai fazer isso nessa semana, então ao todo são 2 semanas de 2 cardios ao dia, para realmente ele recuperar o tempo perdido. E ele também tem feito carbo baixo, então ele está indo pro seu, tá no seu 5º dia de carbo baixo. Então, e o físico tem respondido positivamente, o que é uma ótima notícia para ele como atleta, né, e toda a sua equipe, e também para nós como torcedores que querem ver o Rafael Brandão no seu melhor. E um ponto muito interessante que ele falou é sobre o porquê que ele deixou o trecho dele desabafando com o Ronnie Coleman no seu canal, porque ele muito bem poderia ter tirado esse momento de certa fragilidade, né, dele como um atleta, como pessoa. E ele fala que achou importante mostrar a realidade de que os atletas também têm dias difíceis, também pensam em parar, né, mas que eles têm que se apegar em algo. No caso dele, ele se apegou em Deus, e isso tem feito ele, e fez isso com que ele continuasse a sua preparação. Então isso é algo muito interessante, que eu acho que os atletas, de certa forma, às vezes tentam passar a imagem de que são inabaláveis, né, mente blindada, mas a verdade é que todos têm dias difíceis, mesmo talvez não transpareçam, talvez seja apenas lidando com os seus próprios demônios da sua cabeça, e isso as pessoas não chegam a saber ou ficar por dentro. Mas a verdade é essa, ele quis demonstrar, pode ter servido de ajuda para outras pessoas, por que não? E o que nós podemos ficar felizes é que tem rolado bem a preparação, tem evoluído, seu físico tem respondido bem, e provavelmente ele vai conseguir ali chegar num ótimo físico. Não sei se vai ser o melhor físico do Rafael Brandão, a gente torce por isso, mas eu acredito que ele vai apresentar o suficiente para entrar, né, continuar no top 10, né, ele fez sua estreia no top 10, não competiu no ano anterior, ele com certeza deve ficar novamente dentro do top 10, e ali deve brigar ali pro 7º, 8º, 6º, enfim, a gente torce para que ele brigue ali pelo top 5, mas a gente sabe que a concorrência vai ser difícil, mas ele tem feito tudo o que pode, agora ele tá no foco redobrado, então ficamos muito felizes. Então bora brasileiro, bora torcer. E é isso, vamos para a nossa última notícia do dia, vamos falar sobre Keone Pearson, ele mesmo, o prodígio, que fez uma atualização completa aqui no seu Instagram, ele que é preparado pelo Patrick Tour, ele que o levou, né, ao seu melhor físico no ano passado, e que fez ele conquistar o título, e a gente vê que ele já tá numa boa condição. Pelas vezes que a gente estava acostumado de ver o Keone Pearson, ele já tá, o glúteo dá para ver estriações, o que é um bom sinal para ele, boa dorsal. A gente sabe que ele tem um físico muito completo. O único defeito que poderíamos dizer assim que o Keone tem é realmente a sua diástase no abdômen, mas a gente sabe que quando ele faz o vácuo, meio que isso não se torna um problema. Ó, seu posterior marcando muito, ó. Isso aqui é um ótimo sinal para ele e para o Patrick, né? E o glúteo já consegue ver estriações, na dorsal tem estriações querendo aparecer, estão aparecendo na verdade, devem ficar ainda mais evidente nas próximas semanas. E cara, de verdade, como eu falei no meu vídeo sobre campeões, os campeões vão se manter em 2024, né? Grande chance disso acontecer. Eu acho muito difícil alguém vencer esse cara, porque ele tem o volume, ele tem uma ótima estrutura, tem uma estética única para a categoria, né? Convenhamos, quem na 212 tem essa estética com esse volume? Ninguém tem. A realidade é essa. Com esse volume, com essa estética, a gente não tem ninguém que possa fazer frente ao Keone Pearson. Ele é o seu maior oponente nesse momento. Ele precisa chegar condicionado, porque ele vai enfrentar caras que chegam muito seco, né, como o Shaun Clarida, mas que a gente sabe que foi derrotado. Então, mesmo o Keone não estando tão seco quanto o Clarida, ele foi capaz de vencê-lo. Então a gente sabe que ele só precisa chegar
tão seco, né, e de preferência mais seco do que o ano passado, né? E isso já deve provavelmente garantir a ele a defesa com sucesso do seu título na 212. E o que vocês acham dessa atualização do Kione? Acha que ele pode ser derrotado e quem poderia fazer isso? Claro que a gente não pode descartar o Clarida da jogada, né? Ele ainda é um super atleta, um ex-campeão, 2 vezes campeão, então a gente nunca pode descartar um cara como esse da jogada, né? Mas eu confesso que eu vejo poucos atletas no mundo que poderiam vencê-lo. E qual é a opinião de vocês sobre tudo isso que eu comentei aqui? Peço que você deixe um like, se inscreva, ative as notificações. Quer comprar sua suplementação, quer garantir uma suplementação de qualidade, com ótimo sabor? Vai no site da Adaptogen e garanta os seus suplementos, garanta seu Whey Protein, garanta seu pré-treino, enfim, creatina, tudo que você precisa com o melhor sabor do mercado. Com o cupom FNO você garante 15% de desconto. Então é isso, vejo vocês na próxima e até mais, valeu!